Agora a gente vai conversar, vamos para a nossa entrevista ao vivo com a Caroline Oliveira, advogada. A gente conversou com ela na semana passada e, rapaz, tanta gente gostou da polêmica que eu falei, quer saber? Vou fazer de novo. Só que dessa vez sobre outro assunto, né, Carol? Agora sobre união estável. Tem gente que não entende muito sobre como é que funciona, né? Mas então já me diz logo, boa noite para você, como é que funciona esse negócio de união estável? Boa noite, Tainara. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Bom, a união estável, ela é uma relação entre duas pessoas, não difere muito de um casamento. Na verdade, o que vai diferir aí é porque no casamento você vai precisar de uma celebração, né, no ato, no cartório. E já para o reconhecimento de união estável, você vai precisar apenas ter uma relação pública. A partir do momento que se dá o conhecimento à sociedade que você está tendo essa relação, você já consegue caracterizar essa união estável, desde que você tenha, né, o intuito de constituir família. E quanto tempo de convivência é necessário para poder comprovar que realmente existe uma união estável? Olha, não existe tempo. Chegou há um tempo que era necessário comprovar aí uns 2 anos para caracterizar, mas hoje não se fala mais em tempo. Pode ser 6 meses, pode ser 3 meses, vai depender ali de como está o seu relacionamento. Você está numa relação duradoura, todo mundo está ali vendo com esse companheiro, vocês estão fazendo planos juntos, vocês têm a intenção de constituir família, então já estão dentro de uma união estável. Interessante. Agora é uma pergunta que inclusive está bem aqui no nosso título. União estável vale morando separado? Existe isso mesmo? Existe, Tainara. Apesar de que, pelo menos aqui na nossa cidade, né, em Altamira, não ser muito comum pela cidade ser pequena, é muito comum em cidades maiores, onde o casal precisa se deslocar para uma cidade mais próxima para fazer o trabalho, e eles se encontram aí no final de semana, ou de 10 em 10 dias, mas existe sim essa relação de união estável, onde quando eles se encontram, eles planejam as viagens, planejam os filhos, então mesmo morando em casa separada, é sim caracterizada essa união estável. E quando se fala em como provar uma união estável, vale o WhatsApp, redes sociais, enfim. E se a pessoa recusa, como é que funciona isso? Isso é bem polêmico, né? Porque existem vários casos onde uma pessoa quer entrar com uma ação para fazer a divisão de bens, fazendo o reconhecimento dessa união estável, e a outra pessoa diz que não estava em união estável, não tem o que dividir. Então, o que essa pessoa que está procurando fazer essa dissolução de união estável vai precisar fazer? Primeiro, o reconhecimento, vai entrar com uma ação, onde lá ela vai dizer quando começou essa relação. Lá dentro, através desse lapso temporal, vai ver quais foram os bens adquiridos enquanto eles estavam juntos. Vai demonstrar as fotos que tiveram juntos, as mensagens, né, comprovando que eles estavam juntos, planos de viagens, tudo o que vai demonstrar que eles realmente estavam com a intenção de constituir família. Você falou sobre bens, achei interessante, porque se uma pessoa está em uma união estável e aí decide separar, como é que funciona a divisão desses bens? A Tainara assim, tem como você escolher, assim como no casamento, a forma que vai acontecer essa divisão de bens. Se você for no cartório fazer o reconhecimento dessa união estável, você vai ter ali como escolher se você vai querer a comunhão total, parcial, né? Onde você vai decidir se você quer que no momento da separação todos os bens, desde antes de você se unir, após a união, separar tudo junto. Tem a parcial, que vai valer a partir do momento que vocês começaram a ficar junto, e tem aquela que, mesmo vocês estando junto e constituírem bens, não vai ter divisão nenhuma, que é a separação total de bens. Então, é muito importante você chegar e formalizar isso, caso você tenha uma união estável, porque se você não formalizar, hoje a nossa Constituição já diz claramente que se não tiver estipulado, vai ser parcial total de bens. Então, a partir do momento que ficar definido qual é o momento daquela união,
quais bens foram constituídos no momento em que existiu essa união, vai ser partilhado meio a meio. Entendi. E como funciona o direito à pensão por morte no INSS para companheiros em união estável? Se eles não tinham essa união estável já no cartório, tudo certinho, porque isso facilita, né? A partir do momento da morte, você só vai precisar levar esse documento de união estável até o INSS e fazer a solicitação. Mas caso você não tenham tido tempo de fazer esse reconhecimento em vida, existe o reconhecimento de união pós-mortem. Você pode tanto solicitar no cartório, quanto também judicialmente, você vai levar provas de que você tinha um relacionamento com essa pessoa, através de fotos, documentos, contas conjuntas, se vocês tiveram filhos, certidão de nascimento de filhos em comum. Assim você vai ter o seu reconhecimento de união estável mesmo após a morte da pessoa e conseguir o seu benefício de pensão por morte. Entendi. E aqui em Altamira, hein, me diz aí, já aconteceu alguma situação inusitada sobre união estável que você acompanhou, Carol? A Tainara, eu acompanhei um que, assim, uma parte dizia que estava namorando e a outra parte dizia que era união estável. Então, foi um pega pra capar. Muito, muito interessante. Mas, assim, para resguardar quem quer ter um relacionamento de união estável, ou quem quer ter só um namoro e proteger seus bens, porque existe isso, a pessoa quer namorar, quer conhecer a pessoa, tá um bom tempo com a pessoa, mas não tem a intenção de fazer a divisão de bens. Então existe aí um contrato de namoro, você pode ser feito, tá? E onde você vai colocar as cláusulas que o que você está tendo com aquela pessoa, pode passar 3, 4, 5, 10 anos com aquela pessoa, e o seu contrato vai estar válido de que aquilo ali é um namoro. Então, apesar de que chegar lá, depois de 8 anos juntos, tiver bens constituídos, aquele documento vai lhe assegurar de que não vai precisar ter divisões de bens, porque se tratava de um namoro. Interessante você falar de contrato de namoro, que eu lembrei do caso até do jogador Endrick e a namorada que fizeram um contrato de namoro e muita gente até achou polêmico esse assunto também. Então tá aí, gente, esclarecemos bastante sobre união estável e como é que funciona também em diversos casos. Carol, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente de novo, obrigada por ter atendido a gente e uma ótima noite para você. Obrigada pelo convite. Boa noite, até logo.